Oi gente, aí tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, desculpa o atraso do vídeo, tá? Hoje é sábado e eu falei que ia estar colocando vídeo toda terça-feira. Porém, a correria que vocês já sabem, tá? Mas eu tô fazendo de tudo pra estar postando. Mesmo se eu não conseguir postar na terça, eu vou postar durante a semana, mas não passar a semana, uma semana toda sem postar vídeo, tá bom? Então esse vídeo vai atrasado, porém tem vídeo essa semana, tá bom? Antes de eu começar esse vídeo, gente, que vocês já sabem, né, que eu vou falar sobre perdão, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm orado para cessar essa guerra? Em nome de Jesus, gente, orem, tá bom? Coloca em oração isso. Eu tenho certeza que Deus vai operar, vai libertar esses reféns aí que estão na mão daquelas pessoas e vai dar tudo certo. Eu creio que Deus vai cessar essa guerra em nome de Jesus, né, gente? Continue orando por Israel. Se você já está orando, se você não está orando, coloca aí no seu caderno de oração, lembre deles, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que orar uns pelos outros, né? Não importa se é em outro país, se são em outra cidade, se é em outro bairro, ora, permanece em oração. Eu tenho certeza que em nome de Jesus, logo logo isso tudo vai acabar, tá bom? Então, não se esqueça, orem, tá bom? Gente, eu vou estar falando hoje sobre perdão, como vocês podem ver aí no título, né? Eu vou explicar pra vocês um propósito que eu fiz, que me ajudou a liberar o perdão para muitas pessoas, quer dizer, muitas pessoas não, algumas pessoas que eu não tava conseguindo perdoar, gente, tava demais, e eram coisas que pra mim, sabe, parecia que era uma mancha dentro de mim que não saía de jeito nenhum. Porém, na palavra do Senhor diz que se a gente não perdoar, a gente não é perdoado por Deus, né? Eu vou estar lendo pra vocês aqui. E eu tinha que fazer alguma coisa. E talvez se você tem algum perdão que você não consegue perdoar, você tem um perdão não, se tem alguém que você não consegue liberar o perdão, saiba que você precisa liberar, porque coisas espirituais ficam travadas se você não liberar o perdão. Primeiro que Deus não te perdoa, né? Acima de todas as coisas. E depois que você digamos assim, você deixa de receber algumas coisas de Deus, porque Deus não perdoa você, além do perdão, né? Bênçãos que você poderia ter recebido, você não consegue receber, você não consegue crescer espiritualmente. Às vezes você está buscando a Deus, eu quero viver experiências com Deus, mas você não consegue porque você tem esses perdão que você, essas pessoas que você precisa liberar o perdão, tá bom? Então, depois que eu liberei o perdão para essas pessoas, gente, a minha vida começou a andar espiritualmente falando, né? Então, eu vou estar explicando pra vocês como que eu fiz. Eu amo contar minhas experiências aqui e eu espero que agregue na sua vida espiritual, tá bom? Bora lá então. Primeiro eu vou estar lendo a palavra do Senhor, que é o versículo que eu acabei de falar pra vocês, porém eu vou estar lendo aqui na palavra, tá bom? Que está em Marcos 11:25, diz assim: Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se você se recusar Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Amém, né, gente? Pois é. Deus diz que ele não, Jesus diz que Deus não perdoa se você não perdoar. Então você precisa perdoar. É algo. Ah, Priscila, mas eu não sinto essa vontade de perdoar. Gente, eu também não sentia vontade de perdoar. Mas porque a carne ela não se converte. Desculpa. A carne, ela não os converte. Então, se você não colocar na sua cabeça, né, que você precisa agir com a razão. Eu preciso perdoar, porque senão Deus não vai me perdoar. Eu preciso estar bem diante de Deus. Então, eu preciso liberar o perdão para essas pessoas. Mesmo que a carne esteja gritando para você não perdoar, você precisa perdoar. Então, você precisa colocar isso na sua mente, na sua cabeça, que você precisa perdoar. Ainda que a carne não sinta vontade de perdoar, porque provavelmente a carne não vai sentir mesmo. Então, você tem que ir com a razão, com a fé, né? Não, eu preciso perdoar. Por mais que eu esteja com raiva, a carne não quer perdoar essa pessoa. Eu sei que eu preciso. E eu não vou dar ouvidos à minha carne. Eu vou agir conforme Deus quer que eu haja, tá bom? Porque a gente tá aqui pra viver a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? Então eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como eu fiz. Primeiro eu vou explicar um pouquinho pra vocês, mais ou menos, né, o que foi que aconteceu comigo, que fez eu ficar com essas pessoas aqui, presas dentro de mim, essas faltas de perdão, né, gente? Foram algumas pessoas, eu não vou entrar em detalhes do que foi, porém, foram pessoas que, digamos, duas dessas pessoas foram pessoas que praticaram bullying comigo na escola há muitos anos, quer dizer, muitos anos, oh meu Deus, alguns anos atrás,
quando eu tava lá na escola, né? Então eu sofri muito na mão dessas pessoas, gente. E eu era muito tímida na escola, então eu não conseguia agir, não conseguia fazer nada, né? Então eu fiquei com aquele negócio que me fazia até ter pesadelos dentro pesadelos que eu tava na escola, que eu não terminava o ensino médio, que eu tinha que fazer mais um ano. Gente, de tanto que eu ficava com essas pessoas dentro de mim, essa raiva, eu tinha raiva de escola, eu não queria ouvir falar sobre escola. Eu Toda vez que eu sonhava isso, eu acordava com raiva ou eu acordava até chorando, pra vocês terem uma ideia, porque eu não queria ficar dentro da escola e não queria ficar dentro da escola de jeito nenhum. E toda hora, direto, eu tinha sonhos assim, dizendo que, você não terminou o ensino médio, então você vai ter que fazer mais um ano. E eu já imaginava que eu ia sofrer aquilo na mão daquelas pessoas. Então eu tinha que liberar o perdão, porque se eu não liberasse o perdão, eu não ia parar com essas perturbações, né, gente? Porque isso é perturbação. E depois que eu liberei o perdão, graças a Deus cessaram esses pesadelos. Muito raro ter sonho com escola e não é mais esses sonhos assim, tá bom? E a minha vida espiritual tá andando, né? Graças a Deus. E eu tenho certeza que Deus me perdoou, porque Ele diz na palavra dele que quando a gente perdoa, Ele nos perdoa também, né? Então, eu vou estar explicando um pouquinho pra vocês. Deixa eu ver. Outra pessoa também que... Peraí, deixa eu lembrar o que foi. Ai, gente, são coisas antigas, gente, que fica lá dentro, sabe que a gente fala que perdoou, mas na verdade a gente não perdoou. Então tem algumas coisas também de outras pessoas que, sabe, a minha vida não andava, eu ficava presa naquilo. Ai, mas porque aquela pessoa fez aquilo comigo, eu não vou conseguir mais fazer, eu não vou conseguir me levantar, eu não vou conseguir mais fazer mais aquilo, eu não vou conseguir mais seguir pra frente, entendeu? Então eram coisas que prendiam a minha vida, literalmente, porque eu achava que eu não tinha mais jeito, porque a minha vida não tinha mais sentido de ir mais pra frente, porque aquela pessoa fez travar, mais ou menos assim, pra vocês entenderem. Outra pessoa também que eu coloquei como perdão foi aquela pessoa que quem acompanha meu canal sabe que foi a pessoa que eu noivei e terminei o noivado porque Deus me mostrou, né, que não era certo o que eu tava fazendo. Então, quem assistiu meu testemunho são 3 vídeos, eu vou tentar deixar linkado aqui pra vocês, senão vocês dão uma procurada aí, tá na playlist, tá bom, gente? Relacionamentos, o nome da playlist. E tem lá esses 3 vídeos onde eu explico um pouquinho sobre essa pessoa. E eu tinha mágoa dessa pessoa, eu não conseguia liberar o perdão, não conseguia, sabe, seguir em frente. E eu sonhava muito com essa pessoa, sonhava que eu voltava com ela, sonhava que muitas coisas, gente, enfim, né? Então, depois que eu liberei o perdão, acabou tudo, tá bom? Então eu vou estar explicando pra vocês um pouquinho do que eu fiz, tá bom? Ah, Priscila, mas como que eu vou conseguir liberar o perdão? Gente, na sua carne você não vai conseguir, eu já te expliquei, né? Na sua carne você não vai conseguir liberar o perdão, porque não é... A carne, ela não quer fazer aquilo que o Espírito quer. Então você vai ter que agir com a razão, sabe? Ah, porque essa pessoa me machucou muito, mas eu tenho que liberar o perdão pra ela. Então eu vou falar que eu quero que Deus perdoe aquela pessoa e que eu perdoo aquela pessoa. Então eu vou explicar pra vocês como que eu fiz, tá? Cadê? Ah, tá. Eu fiz um propósito de 3 dias seguidos de jejum. Gente, eu não jejuei o dia inteiro, tá? Não vai ficar 3 dias sem comer, pelo amor de Deus, e depois passar mal aí e fala que fui eu que falei. Não foi isso que eu fiz. Eu jejuei 3 dias sim, mas em horários específicos, tá? Eu vou explicar pra vocês o horário que eu fiz, mas você não precisa fazer igualzinho, você faz do jeito que dá pra você fazer, conforme dá dentro da sua realidade, tá bom? Eu jejuei, deixa eu ver, da 1 da tarde até as 4 da tarde. Esses 3 dias seguidos, tá bom? 3 dias eu jejuei da 1 hora da tarde às 4 horas da tarde, tá? Somente com água. Outra coisa que eu fiz, eu orei confessando a Deus que estou disposta a perdoar essa pessoa, tá? Porque você tem que mostrar pra Deus. Deus sabe que a sua carne não quer perdoar? Sabe. Mas Ele quer ver a intenção, a sua intenção, se você realmente quer. Então, você vai ter que falar, por mais que você... Ah, Priscila, mas eu não consigo. Como que eu vou falar pra Deus isso se eu não tô sentindo vontade? Então você vai falar que você não tá sentindo vontade pra Deus. Você vai falar assim: Deus, eu não tô sentindo vontade de perdoar essa pessoa. O Senhor já sabe, porque o Senhor me conhece. Porém, eu quero perdoar ela, Deus, porque eu sei da tua palavra que se eu não perdoar, o Senhor não vai me perdoar. Eu quero viver coisas novas contigo. Eu quero ser liberta dessa falta de perdão. Porque por exemplo, a pessoa fez alguma coisa pra você, mas você não perdoa ela, quem fica preso é você, não é a pessoa que fez o erro pra você. Porque às vezes a pessoa já até esqueceu que fez aquilo pra você e fica anos e anos você remoendo aquilo dali,
entendeu? Às vezes até a pessoa te pediu desculpa, mas você fingiu que aceitou, mas você não aceitou, entendeu? E você fica com aquele negócio preso dentro de você. Ou seja, quem fica aprisionado é você. É você que precisa sair disso, entendeu? Então você precisa falar pra Deus. Seja sincero, fala pra Deus, porque Ele sabe o que você tá sentindo. Pode ter certeza, ninguém no mundo te conhece como Deus te conhece, tá bom? E vamos lá. Orei confessando a Deus que estou disposta a perdoar a pessoa. É, é, falei o que ela fez e digo que perdoo ela mesmo, a mente, mesmo a carne, né? Dizendo que não quer. Eu falei isso pra Deus, gente. Eu falei do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês, mais ou menos assim, né? Eu quero perdoar essa pessoa, Deus. Por mais que a minha carne não queira perdoar, eu quero perdoar, eu tô disposta a liberar o perdão pra essa pessoa, tá? E aí eu explico, né? Eu perdoo essa pessoa, falo o nome da pessoa e falo porque ela me fez isso, 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 porque ela me deixou assim, 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 porque eu fiquei sentindo isso, 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 porque aquilo me paralisou assim, 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 um exemplo, sabe? Então você pode falar pra Deus tudo aquilo que você tá sentindo. Deus, eu quero perdoar essa pessoa, por mais que doa dentro de mim falar isso, por mais que me machuque, mas eu quero perdoar. Fale pra Deus que você tá disposta, tá bom? E ore por coisas boas para esta pessoa. E oro por coisas boas para esta pessoa encontrar o caminho de Jesus. Gente, depois que eu confessei para Deus que eu queria perdoar o que essa pessoa fez, falei o nome dela, falei aquilo que ela tinha feito comigo, falei aquilo que ficou dentro de mim, o que eu tava sentindo dela, eu falei pra Deus, Deus, eu libero perdão em nome de Jesus. Não importa se minha carne não tá sentindo vontade, eu libero perdão pra essa pessoa em nome de Jesus. E Deus, eu oro pra que ela encontre o seu caminho. Deus, eu oro pra que que o Senhor perdoe os pecados dela, que ela se encontre contigo antes que seja tarde demais, porque essas pessoas que me fizeram mal, algumas não conhecem a Deus ainda, eu não sei hoje como estão, mas até pelo que eu conhecia, né, lógico, não tinha encontrado o caminho de Deus ainda, então eu orei dessa maneira. Eu orei por coisas boas, para que a pessoa fosse abençoada, para que a pessoa tivesse um casamento feliz, construísse uma família feliz, possa ser encontrar o caminho de Jesus acima de tudo, né? E que Deus abençoasse ela conforme a vontade dele, tá bom? E outra coisa que eu orei também tá. E eu pedi para Deus fechar as brechas no mundo espiritual que estavam abertas por esse pecado. Ou seja, todo pecado que você faz e você não pede perdão para Deus, fica uma brecha no mundo espiritual, onde dá legalidade para demônios entrar na sua vida. Pois é, para fazer coisas, às vezes perturbar você, às vezes perturbar sua família, às vezes para atrasar sua vida financeira, às vezes para atrasar sua saúde, entendeu? Então, assim, depois que eu orei tudo isso, eu falei pra Deus, Deus, e em nome de Jesus eu peço a Ti que feche todas essas brechas que foi aberta através dessa minha falta de perdão. Gente, os 3 dias eu orei assim, porque no primeiro dia eu orei, porém eu ainda fiquei com a mágoa, mas eu orei, eu confessei pra Deus. No segundo dia eu fiz a mesma coisa. No terceiro dia eu já não tava sentindo mais tanta, sabe, tanta... Eu tava me sentindo bem já, gente. Parecia que aquilo que a pessoa fez não me doía mais, entendeu? Então foi muito, gente, foi muito lindo isso na hora, sabe? Quando eu fiz esse propósito no terceiro dia, eu já não tava me sentindo mais tristeza. Porque no primeiro dia, quando eu orei, eu ainda chorei pelas coisas que a pessoa que a pessoa me fez, né? Que eu tava confessando diante de Deus. E, ou seja, eu ainda tava com aquele negócio, né? Ainda tava doendo, né? Mas no terceiro dia já não doía mais, entendeu? Então eu achei muito lindo. Eu falei, não, eu tenho que trazer esse propósito no canal. Todo mundo tem que liberar o perdão, porque quem fica aprisionado é quem não libera o perdão. Não é quem fez aquilo de errado com você. Mas é você que não liberou o perdão, entendeu? Então você fica preso, às vezes você não recebe bênçãos de Deus e principalmente o perdão de Deus, como eu falei, tá bom? Então, gente, esse foi o propósito que eu fiz. Eu vou dar uma resumida porque vocês sabem que eu sempre resumo, né, pra vocês. Porém, é super simples. Se você quiser copiar do jeito que eu fiz, copia. Se você não quiser, faça do seu jeito, mas não deixa de fazer. Depois que você fizer, você vai ver. Se você quiser, me chama no direct do Instagram e me conta o que foi que aconteceu. Eu vou deixar meu Instagram aqui aparecendo na tela. Me conta o que aconteceu. Ou se você quiser deixar aqui nos comentários pra todo mundo ver, pra todo mundo se espelhar em você, faça. Libere o perdão, tá bom?
Às vezes você deixa de viver grandes coisas com Deus porque você tem aquela mágoa ali, né? E a lei de Deus, ela é pra todos. Deus não faz exceção de pessoas, né? Não, essa lei é só pra essas pessoas, para as outras pessoas não. Não, é pra todo mundo. Se você não liberar perdão, Deus não vai perdoar você, tá bom? Então vamos lá pro resumo. Eu fiz 3 dias seguidos de jejum, tá? Da 1 da tarde às 4 da tarde, somente com água. Eu orei confessando a Deus que estou disposta a perdoar a pessoa. Falei o nome da pessoa, falei aquilo que ela fez, falei aquilo que ela fez comigo, falei o jeito que eu me senti e falei pra Deus, Deus, mesmo assim eu tô disposta a perdoar essa pessoa. Eu não quero mais viver com esse pecado. E você pode ir falando pra Deus do jeito que você sentir, tá bom? Falei o que ele fez e digo que perdoo, mesmo a minha carne dizendo que não quer. Orei por coisas boas para essa pessoa, porque Deus abençoe a vida dela, que ela siga a vida de paz, que ela conheça Jesus acima de tudo, né? E peço a Deus para fechar as brechas no mundo espiritual que foram abertas através desse pecado, tá bom? A falta de perdão é um pecado, tá? Outra experiência rapidinho que eu tenho também sobre o perdão, gente, que já tem 15 minutos de vídeo, né? Porém, eu já contei essa experiência aqui. Eu não sei se eu tenho o vídeo ainda, mas eu já contei. Que eu tava uma vez uma pessoa me magoou muito por uma certa situação. E aí, eu tava orando com meu marido, ele era meu namorado ainda na época. A gente fazia um monte de propósitos, né? Antes da gente casar. E eu tava orando junto com ele, né? Já tava sentindo aquela presença, porque eu não consegui liberar o perdão pra aquela pessoa. Aquela pessoa fez algo pra mim e eu não tava conseguindo liberar. E eu comecei a orar ali por outras coisas, gente, tinha nada a ver com perdão. Quando eu tava sentindo a presença de Deus, sabe quando a gente sente aquele mover de Deus, aquele negócio que a gente fica já animado? Então, quando a gente começa a se empolgar na oração, o que aconteceu? Eu senti um teto espiritual na hora, eu senti alguma coisa que, tipo, sabe, isso daqui, ó, essa sensação, sabe? Eu orava e não, tipo, eu só chegava até aqui. Eu não conseguia expandir a minha oração, não conseguia ir mais pra frente como se tivesse alguma coisa me prendendo. E eu orando por outras coisas, nem lembrava desse negócio ainda, né? Deus, o Espírito Santo falou pra mim muito claramente, gente. Ele pegou e falou assim, se você não perdoar, você não vai passar desse nível. Eu orando por outras coisas, e Deus fala, por quê? Porque Deus se preocupa com aquilo que você tem que fazer, né? Deus, ele quer ver você bem com ele, que ele quer ver que a sua vida espiritual flua junto com ele, né? O seu canal espiritual entre você e Deus flua bem. E se tiver coisas ali, manchas, acaba travando ali a sua vida espiritual, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Meu marido nem sabia a situação. Aliás, ele sabia sim, porém já tinha quase um mês daquilo, ele já tinha até esquecido. Ele nem sabia se eu tinha liberado perdão ou não. E Deus pegou e falou assim, se você não liberar, você não vai sair desse nível. Falou claro pra mim, claro. Então não adiantava eu continuar orando. Na hora eu tive que falar no meio da oração, que não tinha nada a ver com coisa de perdão, eu tava pedindo outras coisas pra Deus, eu tive que ir confessar ali, na frente do meu marido, porque tava nós dois, a gente tava orando, né? E aí eu tive que começar a orar e fiz a mesma coisa que eu falei no propósito aqui pra vocês, porém eu falei só pra aquela pessoa, né? Sobre aquela pessoa e sobre aquela coisa. Na hora, gente, que eu falei que eu confessei, acabou. Na hora, parece que o teste espiritual sumiu. Então a gente precisa liberar o perdão. É muito, gente, isso é muito, sabe? Tem tantas pessoas que deixa de perdoar e fica com a vida travada, simplesmente por causa disso. E às vezes a vida não anda e não entende por quê. Ai, eu queria ser tão usado por Deus, ai, eu queria tanta coisa. Mas não confessa a falta de perdão, não perdoa. E a sua vida fica travada, fica parada, não anda, entendeu? Então eu espero muito que esse vídeo ajude você a liberar o perdão. Vamos liberar o perdão, Jesus está voltando. Todo mundo quer ir pro céu, né? Porém, então a gente tem que liberar perdão também. Deus não vai aturar a gente que não perdoa lá no céu, gente. Então perdoa, pelo amor de Deus. Eu quero ver vocês lá cantando comigo. Santo, santo é o Senhor, amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa o like, comenta, compartilha, me segue no Instagram. E se você fizer o propósito, eu quero saber, hein? Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!